Se eu te dissesse que o sistema da besta já está sendo implementado no mundo neste exato momento, e poucas são as pessoas que perceberam isto, o que você me diria? Para quem acompanha o canal há um bom tempo, sabe que desde o início dessa pandemia, eu tenho dito que nós caminharíamos para algo como está nesta imagem aqui. Etapas. No primeiro momento, sem máscara, não entra, ou seja, não compra, não vende. Segundo momento, sem a picada, não entra. Finalmente, no terceiro momento, sem um chip, sem uma tecnologia, sem alguma evolução depois disso aqui, também não entra. Ou seja, você é impedido de entrar no estabelecimento. Se você não entrar no estabelecimento, você não pode comprar, também não pode vender. Isso faz sentido para você? Vamos ver algumas coisas. Olha só isso, na Alemanha. Então, os alunos agora têm pulseiras coloridas e funcionários também. E essas pulseiras mostrarão o estado da picadinha, como que está a questão e recuperação. Em resumo, pulseiras para quem recebeu a picadinha ou se recuperou da doença. Isso tem um nome, né? Aonde que essa pessoa quer chegar, né? Basicamente é isso. A história se repete. Aqueles que falham em aprender com a história tendem a repeti-la, estão amaldiçoados a repeti-la no futuro próximo. A imagem é bem explicativa, não preciso entrar em mais detalhes aqui. Agora vejamos o que está escrito em Apocalipse 13, 16 a 18. Essa passagem polêmica que há muito tempo instiga a imaginação de muitos e traz medo a muitas pessoas. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal, uma marca, dependendo da tradução, na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém, não é para que alguns, para que a maioria, para que ninguém, ou seja, ninguém tem a opção de fazer algo diferente disso, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, o famoso 666. Então vejam que quando a marca chegar, e eu não estou afirmando que essa questão de saúde, que a picadinha, ou que o passaporte sanitário é a marca. Não é isso, não é o objetivo desse vídeo, embora, em minha opinião, eu não vejo por que você receber essa picadinha. Vamos voltar aqui. Então, se a gente for prestar bastante atenção, quando fala em relação ao reino da besta, ao sistema da besta, é um sistema onde ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser que as pessoas tenham essa marca na sua mão direita ou nas suas testas, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui não vou entrar na questão também da adoração à besta. O sistema da besta, a marca da besta tem uma relação com a adoração à besta, porém vamos focar no sistema. O que é o sistema? É um sistema onde quem não fizer algo, quem não colocar algo em seu corpo que o governo vai obrigar, esse governo do anticristo vai obrigar, a pessoa não vai poder comprar ou vender. Então, se a gente for resumir o sistema da besta,
não levando em conta a questão da adoração, porque isso vai acontecer quando o anticristo surgir, né? Não pode existir uma adoração ao anticristo enquanto ele não surgir. Mas nada impede que o sistema da besta já comece a ser desenvolvido. E é isso que nós estamos vendo, e é isso que eu quero deixar bem claro para você aqui nesse vídeo. O sistema da besta, quando chegar a marca, vai ser um sistema onde a pessoa não vai poder comprar ou vender se não tiver aquela marca. E esse sistema, ele não vai ser construído da noite para o dia. E nós sabemos que o anticristo vai ter pouco tempo quando ele chegar. Aí, no máximo, 7 anos. Então, ele não vai poder chegar, opa, cheguei, agora eu preciso, né, criar tudo que o meu reino precisa, todo o sistema, toda a tecnologia, né, que o meu reino vai precisar para eu governar, para dominar o mundo. Não vai ser assim. É necessário que quando o anticristo chegue, o sistema dele esteja praticamente pronto. E é isso que nós estamos vendo acontecer agora. Esse sistema do anticristo, um sistema onde você não pode comprar ou vender, a não ser que você cumpra um pré-requisito que o governo está exigindo, uma lei que foi decretada, qualquer coisa assim, isso já é o sistema da besta sendo implementado. E eu vou te mostrar por quê. Aqui é uma imagem, de certa forma, pesada, que faz uma relação do passaporte sanitário como sendo a marca. Como eu falei, eu não creio nisso, não creio que esse passaporte já é a marca. Aqui tem a citação de Apocalipse que nós acabamos de ler, mas é uma evolução. Então, se a gente for pegar essa imagem, primeiro máscara, depois picadinha, depois passaporte, depois, quem sabe, na sequência já venha a marca, que daí se encaixaria melhor nessa imagem. Mas é apenas para fim ilustrativo, para que você entenda para onde estamos caminhando. Então, o sistema da besta vai ser um sistema onde quem não cumprir um pré-requisito, né, ou seja, não tem essa marca, não pode comprar, não pode vender. E o que nós estamos vendo hoje? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo. Itália vai exigir de trabalhador certificado a partir do dia 15 de outubro. Se vocês pesquisarem a respeito da Itália, já foram feitas leis para proteger as empresas de forma que elas não vão precisar pagar salário a funcionários que se recusarem a tomar a picada ou a funcionários que não têm o passaporte sanitário. Então, essas pessoas, é uma forma das pessoas serem demitidas sem gerar ônus para a empresa, qualquer tipo de processo, porque as pessoas, se quiserem trabalhar, não vão receber por isso, porque a empresa não é obrigada a pagar se elas não cumprirem essa exigência. França. Então está falando que alguns supermercados estão demandando o passaporte sanitário. Já tem tempo que eu falo aqui no canal, desde o começo dessa pandemia, que nós teríamos algumas etapas. Então, no começo, né, tudo levaria a essa obrigação da população receber a picada. Tem que tomar cuidado com as palavras aqui, porque o YouTube, já tentei subir 2 vídeos, ele bloqueou, tá? Então, levaria a esse ponto e depois, né, eles teriam que comprovar quem recebeu a picada ou não, e quem não recebesse a picada começaria, num primeiro momento, a ter determinadas restrições, ou seja, não poderia viajar, não poderia, por exemplo, frequentar determinados locais, não poderia matricular os filhos na escola, e tudo isso nós estamos vendo ocorrer, ou seja, todas as etapas que eu falei já há mais de um ano atrás, que aconteceriam, estão acontecendo. Nós estamos avançando para coisas piores, que, na minha opinião, até me surpreendeu, porque eu achei que demoraria um pouquinho mais. Uma das coisas assim mais pesadas é impedir que as pessoas entrem em supermercado, por exemplo. Por quê? Porque se a pessoa não entra no supermercado, não pode entrar, ela não consegue comprar comida, não consegue comprar itens essenciais
para a sua sobrevivência, para o cuidado do seu lar e da sua família. E na França isso já está acontecendo. Essa notícia aqui ela não é de agora, ela já tem um tempinho. Então hoje já deve estar mais avançada ainda essa questão lá. Então está falando aqui que a França estendeu a obrigação de um passaporte sanitário da picada para supermercados, né? Começou com bares, cafés, restaurantes, cinemas, né? E basicamente locais de entretenimento, até chegar na parte de supermercado. E como vocês podem ver aqui, um supermercado famoso, né? Bem conhecido aqui no Brasil também, Carrefour, vai começar a valer a partir de amanhã na França, ó, a partir do dia 16 de outubro de 2021. Para entrar é necessário apresentar o passaporte sanitário. E aqui vai falando de vários supermercados que já estão com essa exigência. O Carrefour vai ser a partir de amanhã, mas vários outros supermercados em diferentes regiões da França já estavam exigindo, né, ou seja, proibindo as pessoas de entrarem. E nessa reportagem aqui mostra um protesto de pessoas em frente a um desses supermercados, onde as pessoas estavam sendo impedidas de entrar porque não tinham recebido a picada, não tinham o passaporte. Vou soltar aqui, abaixar o som. Então vocês podem ver que as pessoas estão falando que isso é uma discriminação, impedir que adentre no estabelecimento. E ali tem um princípio de tumulto. Vocês vão ver que de fato é um supermercado. Olha lá os carrinhos de mercado ali. E eles gritando não à discriminação. Então já chegou nesse ponto em alguns países. Detalhe, esse vídeo aqui ele estava no YouTube, agora você entra lá na URL do vídeo, aparece vídeo não disponível. Então o YouTube está cortando tudo que é notícia relacionado a isso, para que as pessoas não saibam. A Austrália literalmente introduziu um passaporte, né, da liberdade. Daí aqui aparece uma pessoa da Austrália, um governante lá falando a respeito. E aqui é uma frase bem interessante, bem conhecida, que a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada. Notícias do Canadá, um outro país onde está bem avançado essas restrições para quem não receber a picada, para quem não tiver o passaporte. Trudeau diz que os passaportes sanitários são a respeito de recompensar certas liberdades para pessoas que fizerem a coisa certa e que aqueles que ainda resistem simplesmente não conseguirão desfrutar dessas mesmas liberdades. Bom, eu poderia aqui, pessoal, gastar um bom tempo nesse vídeo mostrando o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, mas basicamente essas coisas aqui estão se repetindo em vários países da Europa. Estados Unidos também começou a apertar nesse sentido, e a América Latina também, né? Tá começando a acontecer coisas assim. Vamos ver aqui no Brasil. Então, não é novidade para ninguém que São Paulo adotou isso aqui, tem um passaporte, né, de vacinação para entrar em estabelecimentos. E aqui é interessante que fizeram um vídeo, né, com supostos especialistas, né, e falando que expor outro ao risco não é um direito, né? Ou seja, eu não posso ter o direito de falar, eu não quero que injetem um negócio experimental no meu corpo, porque isso não é um direito, porque eu vou estar expondo outras pessoas ao risco com a minha atitude. Mas como assim expor outra pessoa ao risco se eu não sou doente, se eu não tenho uma doença? É uma loucura tudo isso que nós estamos vivendo. Mesmo porque os que já receberam a picadinha, que supostamente teriam que estar imunizados,
Já saíram diversos artigos científicos e notícias falando que essas pessoas, elas ainda podem contrair a doença, que a picada não impede que elas recebam, né, que elas peguem essa doença. E pior, essas pessoas ainda podem transmitir a doença para outros. Então o risco maior é de uma pessoa que recebeu a picada contaminar outras pessoas. Porque ela pode ser contaminada e ter sintoma leve e daí com isso passar para outras pessoas achando que, né, pode ficar convivendo aí por aí, tendo contato com todo mundo, sem tomar cuidados e tal. Enfim, não vou entrar na questão da picada em si, vamos falar sobre esse sistema que está sendo criado. Então aqui em São Paulo, entra naquele esquema mais para entretenimento, bares, restaurantes, cinema, estádio de futebol, etc. Já está em vigor, quem mora em São Paulo sabe. Daí o prefeito do Rio também instituiu isso. E olha a frase que ele soltou aqui: o objetivo é criar um ambiente difícil para aqueles que não querem receber a picada, diz Paes. Alguns comemoraram que pouco tempo depois teve esse decreto, essa obrigação no Rio de Janeiro foi derrubado, mas, né, foi derrubado o passaporte. O que aconteceu logo em seguida? O STF, que sinceramente, né, só serve para soltar bandido e para fazer coisas contra o povo, restabelece passaporte da vacina no Rio. Então, o Rio de Janeiro está com passaporte sanitário também. Aqui é uma imagem, um amigo do Rio me mandou, mostrando que já está, né, sendo exigido até mesmo em alguns supermercados, como no Açaí Atacadista, você apresentar o teu passaporte, o teu certificado da picada. E tem algumas cidades do país que ainda não tiveram aprovada essa situação do passaporte, porém já estão discutindo. Caso aqui no Paraná. Em outras regiões do país também. E olha só, pessoal, aquilo que eu já havia falando lá atrás, que eu falei para vocês no começo desse vídeo, iria chegar nesse patamar, né? Iriam colocar restrições, ó, não vamos obrigar ninguém a receber picada, mas ó, se você não receber, né, você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, etc. Mas ó, a escolha é tua, não estamos te obrigando, tá? Só que você não vai poder fazer essas coisas. Que hipocrisia, né? Se isso não é obrigar alguém, o que é? Então, Espírito Santo vai exigir comprovante de vacinação para a matrícula escolar. O secretário de Estado de Educação diz que o cartão de vacinação atualizado com a imunização contra a C19 será cobrado para o ano letivo de 2022. E aqui eu deixei nessa parte, para frisar isso que eu acabei de falar, né? Olha como são hipócritas. Mas se é obrigatório e não cumpre, há consequências jurídicas. Uma delas é ter a liberdade restringida, porque a pessoa deixar de tomar a picada não está colocando apenas a sua saúde em risco, mas também a de outras pessoas, quando está num convívio social. Então, é uma hipocrisia gigante. Afinal, se os imunizados, supostamente imunizados, não correm risco, qual o problema de quem não quer receber a picada? Ela vai ser um risco para quem? E por fim, também falei que chegaria no momento, nesse ponto, Pernambuco passa a exigir comprovante da picada em igreja. Parece-me que não é só lá, já tem outros locais aqui no Brasil que está sendo feita a mesma coisa. Igrejas a partir de 300 pessoas, para entrar vai precisar do passaporte, senão não entra. E nós, como cristãos, devemos estar bem atentos a isso. Por quê?
Imagine que você faz parte de uma congregação e de repente você não tomou a picada e você vai lá e não vão te deixar entrar. Não deve ser a atitude de uma igreja, né? Eu creio que a igreja deve se levantar contra esse tipo de medida. Porque você vai estar fazendo vai estar discriminando as pessoas e vai estar impedindo pessoas de terem acesso à palavra, de terem acesso ao culto, de ter comunhão com outros irmãos. Isso vai totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. Então, se a congregação, por exemplo, que eu vou, um dia acatar esse tipo de exigência, caso venha acontecer essa exigência no meu estado, eu chegar lá e não, ó, você tem que mostrar o passaporte para entrar. Simplesmente eu vou entender como momento de sair dela. Porque aquelas congregações que estão, né, que têm líderes que realmente são pessoas comprometidas com Deus, vão ver e vão entender que isso não deve ser feito, né, que não há como você querer restringir o acesso de pessoas à igreja, ao culto, à palavra de Deus. Isso é totalmente contra tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou. Por fim, passaporte sanitário será CPF, porque todos estarão vacinados. Então veja como que estão querendo vincular uma questão de saúde a um número único que identifica cada pessoa física, ou seja, cada indivíduo, cada brasileiro. Vejam com tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, que isso mostra claramente que todas essas coisas fazem parte do sistema da besta. Sem você ter isso, você não pode comprar, não pode vender, não pode entrar nos locais. E é isso que é o sistema da besta. Não estou afirmando, mais uma vez, lembrando que a picada é a marca ou que o passaporte é a marca. Eles estão caminhando. A marca vai ser a cereja do bolo, digamos assim. Mas o sistema já está sendo implementado à nossa frente. Quando você vê todas essas coisas, todas as notícias, isso mostra que o sistema já está sendo implementado em todos os países do mundo, como vocês viram aqui. E se isso está sendo implementado em todos os países do mundo, significa o quê? Que o anticristo está muito próximo de surgir, e quando ele surgir, ele vai vir com a cereja do bolo, que vai ser a evolução desse passaporte, vai ser a marca da besta. Aqui é uma notícia interessante para vocês. Canais de Telegram vendem passes sanitários falsos ilicitamente na Itália. E daí aqui fala o seguinte, que a polícia italiana desmontou uma rede de vários canais que vendiam ilegalmente passes falsos. Muitos cristãos têm a ideia errada, talvez de terem lido alguns livros famosos, como da famosa série Deixados para Trás, ter visto filmes. Quando chegasse a marca, teria como falsificar para conseguir comprar, conseguir vender, né, para conseguir dar uma enganada no sistema. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso, como nós estamos vendo já a questão desse passaporte, já estão tentando fazer falsificações e não adianta. Aqui na reportagem fala que não tem como alguém falsificar, porque é através de um aplicativo que daí conecta no ambiente de saúde, onde vai ver se a pessoa lá, né, consta se ela recebeu a picada ou não. Da mesma forma, quando chegar a marca, não acredito que vai ter como hackear, vai ter como comprar, né, uma marca falsa, semelhante. Vocês acham que seria tão simples assim? Vocês acham que todo o esforço global aí da implementação desse sistema, que é o sistema que o anticristo vai utilizar, eles teriam brechas para isso? Obviamente que não. E mesmo que pudesse ter qualquer brecha, eles já estão testando nesse exato momento com o passaporte sanitário para ver quais as brechas que alguém poderia tentar usar para falsificar ou tentar enganar o sistema.
para que quando chegar a marca não exista nenhum tipo de possibilidade de falsificação. O que fazer diante de tudo isso? Se o sistema da besta já está sendo implementado, esse sistema onde sem você ter algo, você não compra ou não vende, nesse momento que nós estamos na etapa do sem passaporte sanitário, sem o Green Pass, você não compra, você não vende. Não é porque você não tem dinheiro, mas é porque você vai ser bloqueado de entrar nos locais, nos comércios. O que isso mostra? Que estamos perto de ver o anticristo se revelar e de ver ele apresentando a sua marca ao mundo. E o que fazer? A boa notícia é que se você pesquisar, você vai ver que no mundo inteiro está tendo protestos contra o passaporte sanitário, que é um protesto na França. Eu vi protestos na Austrália, Nova Zelândia, outros países da Europa. O povo está se levantando e não são somente pessoas que optaram por não tomar picada, mas até quem tomou a picada, que tem a opinião que quem não quiser tomar é livre para isso e não deve ter restrições que a impeçam de ter uma vida pública, que impeça essa pessoa de poder entrar nos estabelecimentos, comprar, etc. Eu acredito que se as pessoas se levantarem assim, né, também no Brasil, em outros países, não que vai impedir a implementação desse sistema, ou que vai impedir que o anticristo surja e apresente a sua marca, mas com certeza nos dará um pouquinho mais de tempo, poderá adiar esse momento sem volta que vai ser quando o anticristo surgir e for imposta a marca, nos dando um pouco mais de tempo para nos prepararmos para quando essa situação chegar. Aqui um outro artigo mostra que na França e na Rússia o povo achou uma solução. O que o povo fez? Como os restaurantes exigem passaporte, as pessoas trouxeram seus piqueniques para a rua e os restaurantes ficaram vazios. Daí fala que os russos fizeram algo semelhante, simplesmente pararam de frequentar qualquer negócio que exigisse um passaporte. E a coisa realmente intrigante sobre isso é que as pessoas que já receberam a picada se solidarizaram com os não picados. A frequência quase chegou a zero em todos os estabelecimentos onde o passaporte sanitário era necessário. Os residentes de Moscou deixaram o cabelo crescer, não foram a bares e restaurantes, nem aos cinemas. Não se hospedaram em hotéis ou fizeram qualquer outra coisa que exigisse um passaporte. E olha só que interessante, a chefe de uma associação regional de hotéis e restaurantes na Rússia disse que o passaporte acabou sendo pior para os negócios do que um lockdown completo. Então, esse tipo de atitude inteligente aqui que pode nos ajudar a ganhar tempo, pode nos dar tempo para que essas coisas sejam adiadas, para que o momento da marca demore um pouco mais para chegar. Veja aqui que esse tipo de atitude acabou prejudicando o comércio, né? Ok, vocês não querem nos receber, nós vamos lanchar aqui na rua, na frente do seu estabelecimento. E outras pessoas, mesmo aqueles que receberam a picada, vocês não querem deixar eles entrar, então eu sou solidário com essas pessoas e vou ficar ali, também não vou frequentar o seu comércio. Soluções assim são muito eficientes. Por quê? Porque os comerciantes vão começar a fazer pressão contra o governo. Não podemos exigir isso, porque senão as pessoas não vão frequentar nosso estabelecimento, vai ter boicote e vamos ter prejuízo. E quando o governo é pressionado, muitas vezes o governo acaba voltando atrás em algumas decisões, em alguns decretos e leis, nos dando um pouquinho mais de tempo. Isso falando da parte, vamos colocar a parte física, a parte material, né, do que cada um poderia fazer, né, algumas ideias. Agora, o principal nós sabemos que é a parte espiritual,
a parte espiritual. Como cristãos, devemos orar a cada dia, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para quando chegar de fato a marca, quando o anticristo se apresentar, o Senhor nos mostre o que fazer. E até mesmo nesse tempo pré-marca, com tantas restrições, você não poder matricular um filho na escola daqui a pouco, algumas pessoas correndo o risco de perder o emprego, se não aceitarem essa obrigação que estão impondo, essa imposição, porque eles dizem que não estou obrigando a pessoa a vacinar, mas é uma imposição. Se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Então temos que pedir sabedoria a Deus, orar muito, pedindo que Deus nos mostre o que fazer, que direção tomar, e para que Ele venha nos prover com tudo aquilo que é necessário e não nos dê espírito de medo, mas de paz. Todas essas coisas são necessárias que aconteçam, como Jesus disse, mas ainda não é o fim. E quando o cerco apertar, realmente, daí temos que nos apegar naquela palavra de Lucas. Quando tudo isso começar a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para os céus, porque a vossa redenção se aproxima. Então é isso, irmãos. Espero que tenham entendido, que tenha ficado claro que o sistema da besta já está sendo implementado, e que é necessário que as pessoas despertem, acordem e vejam isso, para que estejam todos orando, buscando mais o Senhor, porque o tempo se aproxima. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.